Crônicas, capítulo 28. Só para nós meditarmos rapidinho um texto que muito me chamou a atenção nesse dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 28, o versículo de número 9. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 9. Olha que texto profundo e uma palavra de suma importância para a nossa vida. 1 Crônicas, capítulo 28, o versículo de número 9. Olha o que Davi vai dizer para Salomão, queridos. Vamos lá. Davi vai dizer o seguinte: conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrilha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, serás achado de ti, porém se deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Olha que texto maravilhoso que a Bíblia vai nos dizer. Davi dá alguns conselhos para Salomão. E nesses 4 conselhos que Davi dá a Salomão, um deles me chama muita atenção, porque Davi vai dar 4 conselhos. E esses 4 conselhos que Davi vai dar é: conhece o Senhor teu Deus, obediência a Deus, tenha um coração voluntário e ser forte e faz a obra. Porém, o que me chama mais atenção desses conselhos que Davi dá a Salomão é o primeiro conselho: conhece o Deus de teu pai. Davi, nesse momento, ele chama a atenção de seu filho para que ele viesse se esforçar em conhecer o Deus de seu pai, a qual ele ensinou Salomão em toda a sua vida. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que Davi não queria que Salomão vivesse de experiência de seu pai. Davi estava olhando para o seu filho Salomão e está dizendo para ele: busque você conhecer o Deus de teu pai. Busque você ter a sua experiência com Deus. Estamos vivendo em tempos hoje, irmãos, em que o conhecimento acerca de Deus, das coisas de Deus, tem sido negligenciado. E o que nós precisamos hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, de extrema dificuldade, é entender, ou por que não dizer, conhecer a Deus, entender o que Ele está fazendo, o que Ele está operando em nosso meio. O próprio Jesus, ele, quando vai tratar acerca das suas ovelhas, do seu povo, aqueles a qual Deus havia escolhido e dado a ele, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e me seguem. Então, nesse ato de conhecer, nós temos uma coisa de suma importância. Primeiro, ato de conhecer a voz, de entender o que Deus está fazendo nesse tempo, o que Deus está operando. Por que não usar aqui um exemplo de um filho que conhece tanto o pai, o jeito do pai, que não basta o pai falar muita coisa. Quem é das antigas vai entender o que eu estou dizendo. Conhece o pai a tal ponto que é só o pai dar uma olhada, através de um olhar do pai, o filho sabe que chegar em casa vai ter uma conversa, vai ter uma repreensão, ou através de um olhar do pai, o filho já entende que fez alguma coisa de errado. O nível de conhecimento do pai é tão grande que não basta o pai falar muita coisa. Só o pai olhar, o filho já entende que alguma coisa está errado. Então o que está faltando para nós nesse tempo de hoje é entender, ou por que não dizer, conhecer a Deus. Só que esse conhecer a Deus, eu estou dizendo,
de modo de palavras, modo de atitudes, entender o que Deus está fazendo nesse tempo, porque a gente fala, eu conheço a Deus, mas o Pai está falando, Deus está falando e não está ouvindo. Então você que está aí me assistindo nesse momento, eu queria que você escrevesse aí, eu preciso conhecer mais a Deus. Escreve aí. Você que está me assistindo, nosso irmão Vanderlei, que Deus abençoe, a Adriana, Vanessa de Stefano, coloca aí, você que está me assistindo, coloca aí essas 19 pessoas que estão me assistindo, coloca aí, eu preciso conhecer mais a Deus. Porque esse fato de conhecer vai nos levar a nos aproximar mais. O que Davi queria que seu filho fizesse? Você pode ter riqueza, você pode ter fartura, você pode ter tudo. Mas a única coisa que você não pode ser, Salomão, é ignorante acerca das coisas de Deus. Então você que está me assistindo nesse momento, a palavra que eu tenho para você nessa noite é essa. Você precisa conhecer mais a Deus. Você precisa entender mais o que Deus quer de você. Porque se a gente ficar um filho que não conhece o pai, a gente vai muitas vezes ser tido como filho rebelde. Tipo, Deus quer nos conduzir para um lado e indo para o outro. É você mesmo que está me assistindo. Quantas vezes Deus tem falado com você e você, por não conhecer o que Deus tem para a sua vida, tem tomado atitudes erradas. Tem ficado em situações que você está dizendo, meu Deus, não era isso que eu queria, mas Deus não quer isso para você, pelo fato de você não conhecer a Deus. E eu pergunto para você, você sabe o que Deus tem para a sua vida? Você sabe o que Deus tem preparado para a sua casa? Você sabe o que Deus tem preparado para a sua família? Será que esse marasmo espiritual é o que Deus quer para você? Tem gente que já está entendendo. A Vanessa de Stefano está escrevendo. Nossa irmã Maria, Deus abençoe. É você mesmo que está me assistindo. Será que é isso que Deus quer para você? Conhecendo o Deus que você serve. Conhecendo Deus a qual você tem se prontificado a servir e a adorar a todo instante. Será que é isso que Deus quer para você? Essa situação dentro da sua casa, da sua família. Será que é isso que Deus quer de você? Olha o primeiro conselho de Davi para Salomão. Você quer reinar, Salomão? Quer ter um reino bem sucedido? Conheça o Deus de seu pai. Para você ter sucesso, para alcançar um estágio de bem sucedido na vida, você precisa conhecer a Deus. Você pode conhecer mais o homem, você pode conhecer mais a mulher, você pode conhecer bem como dirige o seu carro. Porém, irmãos, é de suma importância você conhecer mais a Deus. O que Deus tem realizado nesse tempo, para quem conhece a Deus, está entendendo o que Deus quer. É um despertamento. É um momento da igreja despertar, da igreja tomar posição. Mas quem não conhece está desesperado. Quem não conhece está correndo de um lado para o outro, preocupado, como será que vai ser? Mas quem conhece está descansando, irmãos. Quem conhece está descansando nas promessas de Deus, porque sabe que tudo isso é cumprimento da palavra. Eu conheço a Deus, você conhece a Deus. E por que você está nessa situação, entristecido, preocupado? Fique em paz, é você mesmo que está me assistindo, aleluia. Que está preocupado, perdeu o emprego, está desempregado, está dizendo, Deus, como é que vai ser? Eu preciso de uma porta de emprego. A palavra de Deus é essa para você. Enquanto você me conhecer, você sabe que eu, Deus, não vou te abandonar. Eu, Deus, não vou te deixar abandonada, entristecida. É você mesmo. Então somente entenda o que Deus quer de você. Vai orar, vai buscar mais a Deus, porque é nesse tempo que Deus vai trabalhar atrás da tua vida. É nesse período de dificuldade, nesse período de problemas, de onde você só liga a televisão, só vê anunciamento de derrota, de tristeza, de desespero, é nesse momento que aqueles que conhecem a Deus haverão de se manifestar, dizendo, tudo isso é cumprimento da vontade de Deus.
Quem conhece a Deus não está preocupado. Quem conhece a Deus sabe que esse tempo que nós estamos enfrentando é um período onde Deus haverá de manifestar o seu poder ao nosso favor. Enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, Deus não vai te abandonar. Deus não vai virar as costas para você. Nesse período que você está passando, enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, da sua palavra, sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas nesse período de dificuldade vão voltar atrás, vão desistir no caminho. Vão abandonar a fé, vão renunciar à fé, mas bem-aventurado é aquele que se agarra na fé e está dizendo: Jesus, eu acredito na tua palavra, eu conheço o que o Senhor está realizando. Eu sei o que Deus está operando nesse tempo. Coronavírus, irmãos, é um despertar da igreja. Porque a igreja buscou conhecer tantas coisas, menos conhecer o poder de Deus. Mas é nessa hora que Deus haverá de manifestar o seu poder na sua igreja. Olha o segundo conselho que Davi vai dar. Depois que você conhece, você age com obediência. Quantas vezes nós temos agido com desobediência perante a Deus? Temos feito coisas que não agradam ao Senhor. Mas aprove ao Senhor criar uma situação, primeiro, para nós conhecer mais a Ele. Segundo, para nós entender que precisamos agir com obediência. Obediência, irmãos. Aquele que conhece a Deus é obediente. Está agindo com obediência. Então você, antes de nós finalizarmos, eu queria que você colocasse só mais um pouquinho, só mais uma vez. Eu preciso conhecer mais a Deus. Que eu vou te dar um segredo para você conhecer mais a Deus. Escreve aí: eu preciso conhecer mais a Deus. E só a única maneira, irmãos, de conhecer a Deus. Só existe uma maneira de se conhecer mais a Deus. É lendo a palavra de Deus, irmãos. A gente se apegou a tantos métodos, tantas outras maneiras. Mas a única maneira de conhecer a Deus, de entender o que Deus está fazendo nesse tempo, é lendo a sua palavra. Leia a palavra de Deus. Se apegue a ela. Porque é a palavra de Deus que garante para nós vida eterna. O Bolsonaro não garante vida eterna, o Ministério da Saúde não garante vida eterna, mas quem garante vida eterna é a palavra de Deus. Em tempos difíceis, passaram os céus e a terra, irmãos, mas a palavra de Deus não haverá de passar. Então é isso que eu queria deixar para você. Estamos vivendo num período em que precisamos nos apegar mais à palavra. Enquanto você estiver apegado com a palavra de Deus, nada vai fazer você desistir. Existe uma palavra que me chama muita atenção. É em 1 João, Epístola de João. Você que pode, eu quero que você abra ela aí só para nós finalizar. 1 Epístola de João, capítulo de número 1. Pois a palavra de Deus, que é uma coisa, ela é maravilhosa. Que ela vai nos dizer que aquele que tem, ou aquele que tem a doutrina, se mantém na doutrina, este tem tanto a Deus como o seu Filho. A palavra tem aqui, o termo tem, soa num sentido de eco, de ecoar. Então aqui você precisa entender isso. Que João, quando ele está dizendo que aquele que tem, ou aquele que se mantém na doutrina, que é a palavra, ele tem tanto o Filho como o Pai, esse tem aqui é ecoar. Então em tempos difíceis a igreja do Senhor tem que se manter na doutrina. Para quê? Para ecoar. Para ecoar o quê?
tanto a Deus como o seu filho. Como o seu filho quanto a Deus. Porque Jesus ecoou a vontade do Pai. Ele mesmo vai dizer: não sou eu que estou operando essas obras, mas o Pai que está em mim está operando essas obras. Então a igreja do Senhor nesse tempo agora precisa ecoar a Deus. Falar a mesma palavra, ter o mesmo sentido. É isso mesmo. Houve divisões, agora tal ministério de... Não, irmão, chega disso. A igreja que conhece está ecoando a mesma palavra, o mesmo sentido, o mesmo propósito. Eu, irmão, não posso me apegar com placa, eu não posso me apegar com um jeito humano de ser, não. A igreja do Senhor precisa ecoar, ter em si tanto a Deus como o seu filho, porque eu conheço Deus e eu preciso transmitir ele a outras pessoas. Eu preciso que outras pessoas vejam Deus, conheçam a Deus, sirvam a Deus. A igreja nesse papel de hoje, nesses dias de hoje, tem uma suma importância, irmãos. Transmitir Deus em tempos de crise. Transmitir Deus em tempos de dificuldade. Não cesse de falar daquele que você conhece. Porque você conheceu a Cristo. Alguém precisa conhecer a Cristo. Mande um versículo da palavra para alguém. Diga para alguém hoje no seu WhatsApp: Jesus te ama, porque você conheceu Ele, você conhece Ele, você sabe o que Ele fez na sua vida, você sabe o poder que Ele tem para mudar a vida de alguém. Tem alguém dentro de uma casa aflito, e ela precisa ouvir isso. Ela precisa ouvir que Deus tem uma obra na vida dela, que Jesus a ama. Ecoe isso hoje. Diga para alguém do seu prédio: Jesus te ama. Saia para fora, grite na janela: Jesus te ama. Compartilha no teu WhatsApp: Jesus te ama. A solução para esse mundo é Jesus. É isso mesmo. Porque você conhece, você sabe o que o Evangelho fez na sua vida. E tem alguém que ainda não sabe, tem alguém ainda que não conheceu, e é através da sua vida que essa pessoa vai se entregar para Jesus. Porque quando tudo isso passar, irmãos, a igreja vai voltar. Os cultos vão voltar. Sua igreja vai voltar a ter culto. Você mesmo está me assistindo, sua igreja vai voltar a ter culto. Mas qual vai ser o resultado disso depois que tudo isso passar? Será que fizemos o trabalho direito? Será que fizemos a lição de casa? Adai, tobe, derecebe, darasúpia. Será que estamos realizando a lição de casa de verdade? Porque tudo isso tem um propósito de Deus, irmão. Tem um propósito de Deus. Não adianta você querer dizer que não tem um propósito de Deus. Será que depois que tudo isso terminar, será que a gente fez a lição de casa? Como é que vai estar a tua igreja? Dai, chominarasúpia. Como é que vai estar o teu povo? Como é que vai estar os teus vizinhos? Será que vão estar de coração aberto? Ou será que você sim fechou a porta? Será que você, no meio dessa solução, fechou a boca, parou de anunciar, parou de louvar? Ou será que no meio desta situação que nós estamos enfrentando, você fez a lição de casa? Pastor, que lição de casa é essa? Usou as redes sociais para evangelizar, chamar alguém no particular, dizendo: você precisa de Jesus. Dizer para o teu vizinho do lado: ei, Jesus te ama. Dizer para a pessoa que está do teu lado: ei, a igreja está fechada, mas depois que ela abrir, eu quero ver você lá, eu quero cultuar a Deus juntamente com você. Você conhece a Deus, mas e quem não conhece, irmãos? É isso mesmo. Será que estamos fazendo a lição de casa? Será que estamos transmitindo para as pessoas de verdade o Jesus que a gente conhece? Davi disse: conheça o Deus de teu pai. Eu conheci, mas você precisa conhecer, você precisa ter a sua particularidade. Será que estamos fazendo a lição de casa de verdade, irmãos? Ou será que você só vai buscar Deus depois que a quarentena terminar? Porque tem gente que só vai buscar a igreja, irmão, só vai buscar Deus depois que a quarentena terminar. Até a oração dele está em quarentena. A leitura da palavra está em quarentena. Não pega a Bíblia não vai orar não, porque está de quarentena. Será que estamos fazendo a lição de casa de verdade?
Eu pergunto como é que você vai estar depois que tudo isso passar, meu querido. Minha querida. Será que esse tempo todo que você está em casa, você está orando, você está adorando, você está buscando mais a Deus? Como é que está a tua vida? Você precisa anunciar esse Deus que você conhece. E você precisa buscar conhecê-lo mais. Essa mensagem eu queria deixar para você. Tudo tem um propósito, irmãos. Só para os irmãos entenderem uma coisa que é tão séria. Nesse período de quarentena, eu pude me aproximar um pouco mais das minhas filhas. Não é? Porque a gente tem que usar isso para um lado bom. E eu pude perceber uma coisa. Que uma das minhas meninas está muitíssimo atrasada na escola. Muitíssima. Em comparação com a outra, com a mesma idade que tinha, era muito mais avançada. Olha, se não surge essa situação, eu não perceberia que a minha filha está atrasada na escola. Nem um lápis, 2 anos na escola. 2 anos na escola. 2 anos. Eu vou repetir para você entender, para você ver a seriedade, como a gente tem que ver crescimento nas situações. 2 anos ela indo para a escola, ela não sabe pegar um lápis direito. Depois dessa quarentena de período dentro de casa, quando eu comecei a perceber, eu tive que pegar ela e começar a ensinar ela a escrever. Talvez o seu problema não foi esse. Se não surge essa quarentena, irmão, sabe lá Deus quando eu iria perceber que uma das minhas meninas está atrasada na escola. E o teu problema? A tua família. O teu filho, o teu marido, tua esposa. O que você tem percebido aí que tem alguma coisa fora do lugar? É impossível você ter ficado esse tempo inteiro dentro da sua casa, com a sua família, e você não perceber que alguma coisa está diferente, irmãos. Que alguma coisa precisa melhorar. Eu percebi que uma das minhas filhas precisam melhorar na escola. Tive que começar a ver métodos para ensinar ela. Porque ela já está atrasada. Com essa falta de aula ainda ela vai ficar mais atrasada ainda. E você aí? Será que você conhece seu filho? Sabe como é que está a sua filha? Seu marido? Sua esposa? Seus filhos? Como é que está? Eu percebi que a minha filha mais velha também não gosta de ler a Bíblia. Tive que colocar ela para ler Bíblia. Falei, não, agora você vai ler. A gente precisa crescer nessa situação. Então, em nome de Jesus Cristo, conheça o Deus a qual você serve. E tenha certeza de uma coisa. Que quando você conhece mais a Deus, nenhuma barreira, nada te impede de fazer a vontade dele. Que Deus abençoe a todos e que você tenha uma semana abençoada. Só lembrando, não saia de casa em quarentena, se guarde, se previna, porque em breve essa situação vai passar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos os que nos assistiram e tenham todos uma boa noite em nome de Jesus.